Caríssimos e caríssimas, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje vamos refletir sobre um dos ramos da teologia sistemática designada de amartiologia, composta por duas palavras gregas, amartia, que significa pecado, elogia, estudo. Portanto, amartiologia trata-se do estudo sistemático sobre o pecado. No princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há, nos criou, ou seja, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28, em um estado de perfeição total. Porém, assim como em um organismo vivo, sadio, o vírus é capaz de contaminá-lo e adoecê-lo até a morte. Assim aconteceu com o ser humano com a entrada do pecado no mundo. Ele viralizou e modificou a história da humanidade, bem como de toda a criação. E agora toda a criação geme, dores de parto, esperando o dia da sua redenção, conforme Romanos capítulo 8, versículo 22. James Hume, um dos especialistas em se tratando das epístolas paulinas, da vida de Paulo, ele disse que, ao enfocarmos o termo pecado, devemos logo assinalar dois aspectos dignos de nota. O primeiro, ele diz que é impressionante o predomínio do termo amartia em Romanos. Das 64 ocorrências nas cartas paulinas, 48 encontra-se em Romanos. E dessas 48 ocorrências em Romanos, 41 delas encontra-se no capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8 e versículo 3 de Romanos. Uma extraordinária intensidade do uso do termo armatia. Portanto, quando tratamos sobre a martiologia, não tem como fugir da carta aos Romanos, que é uma espécie de tratado teológico, e um dos assuntos que ele aborda é justamente sobre o pecado. E segundo, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, do 8 até o versículo 3, pecado aparece repetidamente como poder personalizado. Ele entrou no mundo por meio de um só homem, Romanos capítulo 5, versículo 12, reinou na morte por meio da morte, Romanos capítulo 5, versículo 21, e pode dominar ou imperar sobre uma pessoa, Romanos capítulo 6, versículo 12 e versículo 14. Portanto, o pecado é uma força, é um poder que atua sobre a natureza humana pecaminosa, sobre o sax em grego, que é carne, né? Corpo é soma, são coisas distintas, né? Soma aparece aproximadamente 50 vezes nas epístolas paulinas, e sarx, que é carne, aparece aproximadamente 71 vezes nas cartas paulinas de Paulo. Por que estudar, né, sobre o pecado? Qual a importância deste assunto para a contemporaneidade? Este assunto é de extrema importância, haja vista esse assunto sumir dos púlpitos da igreja, e mais do que nunca é importante tratar sobre este assunto, que Paulo ele debruçou-se tamanha a importância deste assunto. Então o pecado, ele é uma afronta contra Deus. Ele afetou toda a humanidade, bem como toda a criação. E por consequência, nosso relacionamento com Deus e o conhecimento a respeito dele. Então nosso conhecimento ele foi deteriorizado por conta do pecado e não temos mais como conhecê-lo em sua plenitude. O conhecimento que temos a respeito de Deus é apenas uma faísca, né? Muito pouco conhecemos a respeito de Deus.
Então o pecado ele nos alienou de Deus, gerando um fosso abissal, absurdo entre o Criador e a sua criatura. Segundo certo autor, né, ele diz que o ser humano é essencialmente bom, mas existencialmente alienado. Todo ser humano nasceu na condição de pecaminosidade, ou seja, em estado de depravação total. E, consequentemente, estamos alienados espiritual, emocional, física e psicologicamente. Estamos alienados de Deus. Todo o nosso ser foi contaminado como um vírus. Ele se propaga no organismo vivo. Assim, o pecado viralizou no ser humano e destruiu quase tudo que tinha de bom no ser humano. É por isso que o ser humano, desde a sua imaginação, ele é corrupto devido a esse estado de alienação e pecaminosidade. Nesse sentido, né, a vida humana, desde o nascimento, é caracterizada pela inclinação ao orgulho, que é a autoidolatria, ao egoísmo e à desobediência a Deus. Já nascemos com esta propensão. Não obstante, para Zacarias Silveira de Aguiar, ele disse que o grande problema da humanidade é o pecado. E o grande propósito de Deus é libertar o homem do pecado. Não obstante, a sociedade pós-moderna ou pós-cristã de hoje reduz o pecado a um mero sentimento ou atos, desconhecendo ou rejeitando totalmente o mal que está impregnado em toda estrutura, seja ela social, seja ela institucional, ela está em todas as áreas da existência humana. Alguns acreditam que o pecado e o mal não passam de meras ilusões, portanto, não são reais, bastando ter apenas uma percepção correta para superá-los. Mas vamos ver que o pecado não é bem isso, o mal não é bem isso que alguns ateístas declaram. Definição de pecado. O que é pecado segundo a Bíblia? Qual a concepção bíblica sobre pecado? Se Paulo fez algum uso, diz aqui James Dunn, do seu sentido raiz ou etimológico da palavra grega armatia, ele significa a força que afasta homens e mulheres do que é melhor e faz com que se desvie do seu objetivo. E aí entra o significado da palavra armatan, que significa errar o alvo, errar o objetivo. Este termo armatan, desde Homero, está presente também nos Jogos Olímpicos gregos, lá em alguns séculos antes de Cristo, e lá nesses ginásios ocorriam muitos jogos, discos, lutas, e quando eles jogavam discos e erravam o alvo, os juízes, o pessoal da plateia gritavam, errou o alvo, armatan, armatan, ou seja, significa que errou o alvo. Então Paulo, ele resgata este conceito e também diz que aquele que peca, ele desvia do objetivo central, que é agradar a Deus e também viver em prol do próximo, né? Então, a vida cristã tem essas duas dimensões. Vertical, a relação dele com Deus, e horizontal, que é a relação do ser humano, que é do ser humano para com outro ser humano. Para o judeu religioso, aí já é uma concepção mais do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento, a essência do pecado é, acima de tudo, transgressão à lei e dos mandamentos. Portanto, aquele que comete pecado, ele comete transgressão contra a lei e contra os mandamentos.
para os judeus, existe alguns pecados classificados como imperdoáveis, que não têm perdão, a saber, idolatria, incastidade e derramamento de sangue, que é o assassinato, eram considerados como pecados imperdoáveis, conforme o Dicionário Internacional do Novo Testamento. Este dicionário acadêmico clássico é importante tê-lo em sua biblioteca. E em Marcos, já no Novo Testamento, em Marcos capítulo 3, versículos 28 até o 30, pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir uma obra que é do Espírito Santo, atribuir a Satanás, aos espíritos malignos intencionalmente. E aí surge algumas dúvidas, alguma inquietação com alguns cristãos ou cristãs e se perguntam: será que eu já cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Fica angustiado querendo saber. Se você está angustiado, perturbado, querendo saber se cometeu ou não blasfema contra o Espírito Santo, saiba que você não cometeu, porque aqueles que cometem blasfema contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, não se arrepende mais, a mente fica cauterizada e nem pergunta se pecou ou não. Esta pessoa não tem esta preocupação. O Novo Testamento, aí também, já seguindo uma citação deste dicionário, seguindo o emprego destacado de Armatã e dos seus cognatos na Septuaginta, emprega-os, né, como expressão compreensiva e global de tudo quanto se opõe a Deus. Então, pecado, de modo geral, no Novo Testamento, diz respeito a tudo aquilo que é oposto a Deus ou que faz oposição a Deus. O conceito cristão do pecado acha em Paulo e João sua expressão mais plena e seu desenvolvimento teológico mais profundo. Todos os demais conceitos e sinônimos têm sobre si a sombra da palavra grega amartia e devem ser entendidos à luz deste conceito. A amartia ocorre 173 vezes, das quais 64 ocorrências se acham em Paulo, conforme dissemos, inclusive 48 em Romanos, 25 em Hebreus, 17 cada em João e nas epístolas de João. Armatã, já um outro termo, ocorre 42 vezes, inclusive 7 vezes cada em Romanos e em 1 Coríntios, 10 vezes na epístolas de João e 3 vezes em João, ou Evangelho de João. Então, esse termo, tanto armatia, armatã, está presente sobretudo nas cartas paulinas ou nas cartas de Paulo. A pergunta que fazemos também quando tratamos sobre a martirologia é qual a origem do pecado. Onde se originou o pecado? Pois bem, na perspectiva bíblica, o pecado se originou primeiro na queda de Satanás no mundo angélico, segundo, através da queda de Adão no jardim do Éden, e com ele se propagou por toda a humanidade, conforme Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos vai detalhar que todos pecaram e destituídos, eliminados foram da glória de Deus. Então, em relação ao primeiro ponto, que trata-se da origem do pecado no mundo angélico, Lúcifer, o anjo de luz, foi a causa primária do pecado no mundo angélico, que remonta à sua rebeldia e queda, conforme registra Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Eu vou ler na versão Almeida corrigida e atualizada. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O profeta Ezequias também menciona esta queda e rebeldia de Satanás, de Lúcifer, no capítulo 28, versículos 13 ao 16, que diz: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e as esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubins da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então aqui está a narrativa da origem do pecado no mundo angélico. Então a pretensão de Lúcifer, este anjo de luz criado pelo próprio Deus, era ser maior que Deus ou independente de Deus. A pretensão de independência em relação a Deus, de autonomia, está na origem do pecado angélico, adâmico, e é um mal que percorre toda a humanidade até os dias atuais. Então todos os seres humanos que estão debaixo de pecado, em suas práticas, em seus pensamentos, em suas ações, em seu desenvolvimento civilizatório, eles tentaram se afastar de Deus. Vemos relatos na Bíblia de pessoas que tentaram criar um império à parte de Deus. Então o ser humano, principalmente hoje, com o avanço da informação, com o avanço da ciência, pretende se tornar independente de Deus. E esta independência de Deus está na raiz de todos os males, está na raiz do sofrimento, das doenças e da morte. Segundo ponto é a origem do pecado no mundo. Quando começou o pecado no mundo? Foi por meio, na perspectiva bíblica, a origem do pecado no mundo remonta a Adão e Eva, quando estes estavam no jardim do Éden. A ele foi dada a ordem clara, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esta foi a única condição imposta por Deus a Adão. Foi a única lei estabelecida por Deus no jardim do Éden. Adão poderia fazer tudo o que bem entendesse, menos descumprir esta única lei. Hoje existem várias leis estabelecidas para promover a ordem. Os 10 mandamentos foram criados no contexto lá da nação de Israel também para estabelecer a ordem. E Deus no Éden estabeleceu essa única ordem. Então o ato de Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi um mero ato, foi uma afronta, um atentado, uma desobediência contra a Deus. Então o pecado de Adão foi uma transgressão deliberada ao limite que foi estabelecido pelo próprio Deus. Transgressão aqui diz respeito a uma infração
premeditada e consciente de um preceito ou princípio. No caso particular de Adão, foi cometido um pecado contra a lei de Deus que determinou para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 16, e eu vou ler na nova versão da linguagem de hoje, mas para ganhar tempo eu já vou pular para o que realmente importa neste versículo aqui. O diabo, dentro deste texto, né, utiliza 3 artifícios básicos para tentar o homem desde a queda do ser humano até os dias atuais. Primeiro, a cobiça da carne, pois a Bíblia fala em 1 João, né, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 16, que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, né? Na nova versão internacional. Então, são esses 3 elementos ou aspectos básicos que Satanás, ao longo da história, tem trabalhado para tentar o ser humano para que ele se afaste de Deus. Então, primeiro, a cobiça da carne, o sarx, aonde está localizada todos os desejos carnais. Segundo, a cobiça dos olhos. E terceiro, a ostentação dos bens. De acordo com certo autor, a cobiça é a corrupção dos instintos naturais dado por Deus. A ostentação é o orgulho resultante daquilo que possui. Esses 3 aspectos encontram-se na queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, aqui a gente vai dar um exemplo prático a respeito desses 3 aspectos básicos que Satanás utiliza para tentar o ser humano. E diz aqui que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, o primeiro ponto, a cobiça dos olhos, foi quando a mulher viu, vendo a mulher que a árvore era boa. Então, aqui faz referência à cobiça dos olhos. E ela disse que era agradável ao paladar aquela fruta. Portanto, trata-se da cobiça da carne. E desejável para dar entendimento, que trata-se da ostentação dos bens. E na atualidade, muitos são engodados por Satanás por meio destes 3 elementos que Satanás ele age de uma forma sutil, né? Muitos dizem que no mundo não tem nada que preste, mas biblicamente Satanás ele oferece coisas que são aplausível aos nossos olhos, né? Foi assim na tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus. Satanás ofereceu coisas que encheria os olhos daqueles que vivem na carne. Ofereceu todos os bens, ofereceu riquezas, prosperidade, mas Jesus, como ele estava no Espírito, andando conforme no Espírito, ele rejeitou todas as propostas de Satanás. Então, muitas pessoas vivem ostentando coisas, principalmente bens materiais, já que vivemos em um contexto de materialismo, em que as pessoas elas consomem. Estamos na era do consumismo, que chegou no Brasil, principalmente a partir da década de 70, né? 1970, o consumismo chega com tudo no Brasil, também chega na igreja por meio da teologia da prosperidade e leva muitas pessoas ao consumo desenfreado. Pessoas que não precisam, às vezes, de determinado produto, compra para manter o status, para manter a imagem positiva, com seu celular de última geração, com o seu iPhone de última geração. Às vezes não tem onde cair morto, mas tem ali um celular top de linha. Então vive de ostentação. E pessoas que vivem na ostentação foram atraídas, foram engodadas
por Satanás, né? E a vida do cristão é uma vida simples, né? É uma vida honesta, uma vida simples, né? Sem ostentação, sem querer ser, sem aparentar ser o que não é. Quantas pessoas não tiram foto, às vezes, para postar no Instagram, no Facebook, em um carro bonito, que não é dele, mas tira uma foto para ostentar, né? Então, vivemos em uma era do exibicionismo e da ostentação. Os funks, na atualidade, canta isso e muitos jovens, muitas pessoas têm se perdido neste mundo em relação a essas coisas, porque foram engodadas por Satanás neste aspecto. Então, são engodados através da cobiça dos olhos, da cobiça da carne e da ostentação dos bens materiais. Tiago, a esse respeito, ele fala do processo de gestação do pecado. Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e versículo 15, lerei na nova tradução da linguagem de hoje, né? E diz assim: mas as pessoas, elas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, que está localizada na carne, no sarx, nessa natureza pecaminosa que muito detalha Paulo em suas epístolas. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz a morte. Então, esse é o processo de gestação do pecado. Em suma, segundo James Dunn, o ser humano foram criados para o relacionamento com Deus. Relacionamento que é a essência da vida humana. Relacionamento que dá à humanidade a plenitude de ser como criatura em relação a Deus e como humana em relação ao resto do mundo. Mas a humanidade, segundo James Dunn, cometeu o equívoco de pensar que podia alcançar uma relação mais satisfatória com o mundo, se libertasse da sua relação com Deus. Então o ser humano, conforme eu disse, sempre procurou a independência de Deus, num sentido de melhorar a sua vida, mas a gente vê que foi o efeito contrário, piorou a sua situação, o levando a um estado de decadência, de depravação total. Afastou-se de Deus e concentrou sua atenção exclusivamente no mundo, rebelando-se contra o seu papel de criatura, pensando poder pôr-se como criador por seu próprio direito. Em consequência, a humanidade caiu quando pensava levantar-se, tornou-se insensata e não sábia, mais aviltada e não superior. Negou sua semelhança com Deus e preferiu a semelhança com os animais e as coisas. Perdeu sua participação na majestade da divindade e agora está muito longe do que poderia ter sido. Em vez de compartilhar a vida eterna, tornou-se dominada pela morte, um trouxa do pecado, diz James Dunn. Referente à queda do homem no Jardim do Éden, para encurtar, Jesus, ou Deus, estabeleceu um juízo divino para com o ser humano, a mulher e a natureza. Então, vou falar agora do juízo divino na queda. Em relação ao ser humano, o ser humano foi aí condenado ao trabalho duro, à morte física e espiritual, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17, e capítulo 3, versículos do 17 ao 19. Em relação à mulher, a punição para a mulher foi a gravidez com dores de parto ou com sofrimento, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 16. Em relação à natureza, a terra foi amaldiçoada, pois possuiria espinhos e ervas daninhas, e geme até hoje, esperando o dia de sua redenção, conforme já dissemos em Romanos capítulo 8, versículo 22. Quais foram as consequências do pecado ou os efeitos
do pecado. Então, James Dunn, mais uma vez, a respeito disso, ele vai ser muito esclarecedor. Ele diz: a acusação que Paulo apresenta contra a humanidade é que, ao declarar independência do poder de Deus, os seres humanos se puseram sob o poder do pecado. Os seres humanos se puseram sob o poder do pecado. Para Paulo, este poder manifesta-se de 3 maneiras características que já são indicadas, ou que são indicadas em Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32, à medida que se desenvolve a descrição da condição humana em consequência do não conhecimento humano de Deus como Deus, ou do não reconhecimento de Deus como Deus. Tá? Então, a primeira consequência ou o primeiro efeito diz respeito à religião mal orientada. O que significa isso, uma religião mal orientada? Os seres humanos passam a adorar a imagens de humanos e animais em prejuízo à adoração a Deus, conforme Romanos capítulo 1, versículo 23 ao 25. Deus pode ser substituído por deuses de invenção humana. A tentação de tornar-se igual a Deus, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 5, acontece quando os seres humanos põem a religião sob o seu controle, quando esta se torna meio de se glorificarem a si mesmos. Né? Então, a religião a serviço não das pessoas, não de Deus, não do bem-estar do ser humano e de glorificação a Deus, mas uma religião a serviço dos seus próprios interesses. E, na contemporaneidade, vivemos mais do que nunca esta realidade em que a igreja, em que a religião geralmente está a serviço de outros interesses que não seja a expansão do reino de Deus. Mas, como nós vimos no tema sobre eclesiologia, a igreja está a serviço da missão de Deus. A igreja, ela faz parte da missão de Deus aqui na terra. Então, a igreja não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais abrangente e a igreja está a serviço deste reino de Deus, a serviço da justiça, a serviço da igualdade, a serviço do amor, a serviço do bem, né? a serviço do bem-estar. Né? Esse é o papel da igreja, de expandir justiça na terra, responsabilidade social, cuidar um dos outros, oferecer os ombros uns para os outros, alimentar aqueles que estão com fome, vestir aqueles que estão nus, visitar aqueles que estão presos, visitar os doentes, dar assistência aos órfãos e às viúvas. Esta sim é a verdadeira religião. Mas nós vemos atualmente que a religião está a serviço dela mesma. Pessoas que mais se parecem um popstar gospel, mais se parece com estrelinhas dentro da igreja do que sal da terra e luz do mundo. Pessoas que estão na igreja para promover a si mesmo e não o reino de Deus, e não a religião. Não. Está na igreja para se promover, para fazer a agenda, para receber curtida e mais curtidas no Instagram, enfim, ganhar seguidores e mais seguidores, sendo que o nosso papel não é ganhar cada vez mais seguidores no Instagram, mas sim ganhar seguidores de Cristo. A Bíblia fala que fomos chamados para fazer discípulos, não de nós mesmos, mas discípulos de Cristo. Então não estamos aqui para fazer seguidores no Instagram, mas seguidores de Cristo. Né? Segundo, os efeitos do pecado foi isso de acordo com a perspectiva paulina. Então, o segundo é a satisfação dos apetites. Né? Devido ao pecado, hoje o ser humano está a serviço dos seus apetites, principalmente apetites sexuais. Paulo descreve o resultado
da independência humana em relação a Deus pela idolatria aos desejos dos seus corações, expressos em atividade sexual impura e aviltante. Romanos capítulo 1, versículos 23 e 24, versículo 25 ao 27. A independência em relação a Deus pode rapidamente tornar-se entrega à satisfação dos apetites, ou mais que isso, a escravidão ao prazer. A pessoa se torna sujeita, escrava dos seus próprios prazeres. E aqui, quando fala de apetites, está falando de apetites ligados à área sexual. O hedonismo, pessoas que vivem em função do seu prazer, vivem em função de prazer, né? E vivemos em uma sociedade em que faz apologia cada vez mais à perversão sexual, aos apetites sexuais, propagandas na internet, propagandas nas redes televisivas, enfim, nas mídias diversas, propagam cada vez mais a imoralidade sexual, levando as pessoas a só pensarem nisso, a só pensarem em seus apetites sexuais e fazem tudo para satisfazê-la sem pureza moral, conforme as escrituras elas nos orientam. Terceiro, o efeito deste pecado, terceiro é pecados, ou seja, este pecado original que está instalado na natureza, no sarx, na natureza pecaminosa, nos leva a cometer diversos pecados, né? Então diz aqui, embora Paulo diga relativamente pouco sobre pecados, porque Paulo trata mais do pecado, este mal que está enraizado na natureza humana, ele trata pouco sobre pecados, no plural, né? Principalmente em Romanos, ele trata muito pouco, né? O corolário de que o poder do pecado está atrás dos pecados individuais ou se expressa neles é inevitável, tá? Então, o pecado está atrás dos pecados. Este pecado que tomou conta da natureza humana, ela impulsiona os seres humanos a cometerem cada vez mais pecados, os mais diversos possíveis, em seu individual ou de forma coletiva. A consequência de pensar que Deus não é apropriado ao conhecimento humano é que o próprio órgão do conhecimento humano, a inteligência, a avaliação, torna-se incapaz, conforme Romanos capítulo 1, versículo 28. Abandonada a si mesma, livre de Deus, a razão humana é incapaz de exercer adequadamente o discernimento e a discriminação da qual depende a tomada da decisão. O resultado são julgamentos inapropriados e inadequados. A seguir, Paulo ilustra o efeito disso na lista de vícios em Romanos capítulo 1, versículo 29 e 31, que faz uma lista entre as quais ele destaca perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, né? Calúnia, falar mal um dos outros, ter ódio de Deus, né? Atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobediente aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Tais listas de vícios eram comuns na ética antiga, eram particularmente comum no judaísmo. Em Coríntio também tem outra lista de pecados comuns naquela época, na época antiga, né? Então, diz lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 10 ao 11, diz, uma das listas é sexualmente imorais, havia muitos sexualmente imorais, idólatras, adúlteros,
efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, beberrões, caluniadores, fraudadores, né? No caso, em Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Agora sim, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 aos 11, sexualmente imoral, avarento, ladrão, idólatra, caluniador e beberrão. Em Gálatas também tem uma lista de pecados individuais e também sociais. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgia, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras e orgias, né? Repetir 2 vezes esta lista, que aqui no meu texto está de forma repetida, mas já excluí. Todavia, 2 aspectos são dignos de nota. Um é que a maior parte dos vícios listados é de caráter social. O efeito mais grave do pecado é visto não tanto nos vícios secretos praticados privadamente, mas na ruptura das relações humanas. O outro é que muitos vícios são mesquinhos. Os atos mesquinhos de inveja e fraude, de ciúmes e presunção, mexerico e calúnia, avareza e malevolência, maldade e insensibilidade. Mas são precisamente esses pequenos vícios que destroem a confiança de uma comunidade e envenenam a sociedade. A repetida frase Deus entregou-os aos seus desejos, aos seus apetites, à imoralidade, conforme Romanos 1, 24, versículo 26 e 28, sugere o poder do pecado que ganha capacidade cada vez maior de estrangulamento sobre a humanidade. Só mesmo o poder do Evangelho de Jesus Cristo é capaz de conter essa onda de vícios e pecados. Quarta consequência ou efeito do pecado é a morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, conforme Romanos 5,12. Pela falta de um só, todos morreram. Pela falta de um só, todos morreram. O pecado imperou na morte. Romanos 5,21. A morte é resultado final, o telos, a expressão e conclusão. A expressão e conclusão é o clímax, né, do pecado, conforme Romanos 6, versículo 16 e versículo 21. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O fruto de paixões pecaminosas é a morte, Romanos 7, 5. A vida do pecado significa a morte da humanidade, Romanos 7, versículo 9 ao 10. O pecado produz a morte, Romanos 7, 13. Os crentes foram libertos da lei do pecado e da morte, Romanos 8, 2. Em outras palavras, a morte é o último e pior efeito do pecado. Em suma, o pecado trouxe morte, doença e condenação eterna. Esta foi apenas uma aula introdutória sobre a martiologia. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.